E vamos ao nosso primeiro assunto, caso Daniel Silveira. Na terça-feira, o deputado subiu à tribuna da Câmara e anunciou que não cumpriria as novas medidas restritivas cautelares e inconstitucionais impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Vamos acompanhar. É que ele afronta o poder legislativo, não respeita a Constituição. Ulisses Guimarães deixou claro, afrontá-la jamais. E não foi eu quem escrevi essa Constituição. Ela é Constituinte de 88. Ela não é perfeita, mas como ele também disse, a própria reforma o confessa, ele disse que jamais devemos desobedecê-la, nunca. Por que o Alexandre de Moraes acha que tem esse poder sobre o Legislativo? Aqui todos os deputados, eles foram eleitos através do sufrágio universal. Nós temos a soberania popular ao nosso lado, Alexandre de Moraes não. Presidente, eu avoco aqui o artigo 17, a linha G do regimento interno da Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira tem que zelar e garantir as imunidades e prerrogativas constitucionais em todo o território nacional. Aqui eu falo em tribuna, não será acatada a ordem do Alexandre de Moraes enquanto não deliberar pela casa. Quem decide isso são os deputados. Alexandre, cumpra a Constituição. Obrigado, presidente. Daniel Silveira também decidiu acampar na Câmara até que os parlamentares deliberassem sobre o tema. Diante da situação, Moraes impôs uma asfixia financeira ao parlamentar e determinou uma multa de R$15 mil por dia caso ele continuasse descumprindo a determinação judicial. O Daniel, então, decidiu colocar a tornozeleira, mas fez novas críticas a Moraes. O deputado também colou a foto, a gente tem essa imagem, a foto do no equipamento eletrônico, e nós temos uma informação exclusiva aqui no 4x4, passada pelo advogado Paulo Faria, advogado do deputado Daniel Silveira. Ele vai pedir que a tornozeleira seja trocada, porque ela tem vibrado e feito ruídos que não são o padrão normal de funcionamento de uma tornozeleira. Então, a defesa do Daniel Silveira vai pedir a troca deste equipamento. Ana, essa perseguição, a perseguição antiga, a gente vai olhar ali o inquérito das fake news, começou já faz 3 anos. 3 anos, nada se descobre e uma investigação se arrasta. A gente sabe que os parlamentares são invioláveis, né, quanto a palavras, atos, votos, manifestações, tem imunidade parlamentar, inventaram aquela história do flagrante eterno, né, do mandado de prisão em flagrante. São vários absurdos. E o deputado Daniel Silveira, todos nós temos que ter muita paciência. E quem está, né, na berlinda agora também é a própria Câmara Federal, o Senado Federal, o Congresso Nacional. Ana. Bom, Lacombe, antes de mais nada, esse é um dos casos, né, que o Constantino e eu temos um problema sério para explicar aqui nos Estados Unidos. Como você explica uma situação dessa, que um parlamentar foi preso, sem nenhum processo aí, como o Estado Democrático de Direito demanda, né? E no Brasil, diferentemente daqui dos Estados Unidos, os nossos parlamentares, como você muito bem lembrou, eles têm imunidade parlamentar, né? O artigo 53 prevê isso. E aí, nesse caso, é complicado explicar que um parlamentar foi preso, que um parlamentar agora usa uma tornozeleira eletrônica, isso tudo tentando explicar que, enquanto isso, um ex-presidiário, um político corrupto, que foi provado em várias instâncias, que foi condenado em várias instâncias, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele está solto, fazendo campanha presidencial, tentando voltar ao posto de presidente da nação. Tudo isso complicadíssimo. Agora, Lacombe, quando o Alexandre de Moraes, que hoje eu acho que é o maior perigo que o Brasil tem hoje na frente, é o Alexandre de Moraes. É preciso que o Senado saia dessa nuvem de covardia que ele se encontra. A Câmara, é preciso que a Câmara corrija aquela covardia que cometeu na votação para manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, numa prisão ilegal, a gente tem que falar isso sempre, numa prisão ilegal, e é preciso que pressionemos os senadores agora, não apenas para uma votação de impeachment de um ministro que adora essas canetadas inconstitucionais, mas para as próximas eleições. Nós temos que perguntar
qual é a plataforma do senhor em relação ao Supremo Tribunal Federal? Tem que ser a única pergunta possível. O senhor apoia o impeachment de ministros que cometam inconstitucionalidades? Porque não adianta, né, discutirmos reformas, discutirmos propostas que serão passadas na Câmara, no Senado, se nós sabemos muito bem que o Supremo Tribunal Federal faz o que quer com a nossa Constituição, faz o que quer com os nossos parlamentares. E no caso do deputado Daniel Silveira, não é apenas o parlamentar que está proibido de falar, e sim todos aqueles milhares de eleitores, né, que votaram para que o deputado falasse. Então é preciso que continuemos fazendo essa pressão, e eu acho que a ação do deputado de acampar ali na Câmara e desafiar o Alexandre de Moraes, eu acho que tem que ser uma ação de apoio público, não por obediência civil, Lacombe, não para afrontar um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas para proteger a nossa Constituição, para proteger as nossas leis, que estão sendo vilipendiadas aí de uma maneira totalmente irresponsável por ministros como Alexandre de Moraes. E a reação a esse caso, dentro do Congresso, foi tímida. Muitos parlamentares se calaram e poucos deram as caras para denunciar o processo inconstitucional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, soltou uma nota que foi alvo de críticas. Pelo menos a deputada Magda Mofato, que foi relatora do parecer favorável à prisão do deputado Daniel Silveira em fevereiro do ano passado, mudou de ideia. Vamos ver o que ela disse. O 53 da Constituição Federal de 88 diz que o parlamentar tem imunidade para expressar com quaisquer palavras e votos. Em fevereiro de 2021, fui relatora do seu processo. À época, 364 deputados votaram a favor do relatório. Nos foi garantido que em uma semana o deputado Daniel Silveira estaria solto. Isso não aconteceu. Hoje, vendo os absurdos cometidos pelo STF, digo a você, deputado Daniel Silveira, que tem o meu voto favorável e que eu vou trabalhar para que, por unanimidade, a Câmara Federal suste essa ação penal. Conte comigo, Daniel Silveira livre. Pois é, a questão foi essa. Em fevereiro do ano passado, a Câmara dos Deputados referendou, né, deu o aval a uma decisão absurda do ministro Alexandre de Moraes, manteve a prisão por 364 votos favoráveis do deputado Daniel Silveira. No Senado, o senador Eduardo Girão conseguiu a quantidade necessária de assinaturas para que o plenário da Casa avalie um requerimento para ouvir o ministro Alexandre de Moraes. A intenção é chamar o magistrado para um debate sobre a validade dos inquéritos, das alegadas fake news e dos atos supostamente antidemocráticos. O senador Girão estará com a gente hoje na parte final aqui do 4x4. E ele explicou o que pretende. Onde na próxima terça-feira nós vamos tentar votar o requerimento que nós já conseguimos as assinaturas para ouvir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre esse inquérito, onde a vítima é a mesma que julga, é a mesma que manda prender. Inclusive a PGR lá atrás já tinha até pedido o arquivamento. Eu quero agradecer a você pela mobilização, que é muito importante. Se tem uma coisa que eu aprendi aqui em 3 anos e poucos meses de mandato, é que o político respeita um povo organizado que sabe se manifestar de forma respeitosa e pacífica. E você tem sido fundamental, mas a gente precisa continuar nessa toada de forma firme até a próxima terça-feira, para que tenhamos mais apoio de senadores. Então, o senador do seu estado, entre em contato com ele via rede social, como for, pedindo o apoio dele para esse nosso requerimento. Constantino, ou o Congresso Nacional entende que precisa fazer alguma coisa, o Senado Federal em especial, ou estaremos todos nós aqui entregues, reféns e de braços atados, Constantino?
Pois é, Lacombe, isso é fundamental, porque existe uma saída institucional, existe um mecanismo de freio e contrapeso nesse caso, e ele está falhando. Eu tenho repetido muito aqui um provérbio africano, né? Olhe para onde escorregou e não onde caiu, porque onde caiu a gente já percebeu, né? O ladrão solto e elegível fazendo campanha e articulando, costurando acordos de bastidores com outros bandidos, enquanto que temos um deputado que usa tornozeleira eletrônica pelo crime de opinião. Então é tudo muito absurdo. E a reação institucional a isso deveria vir do Senado. Na Câmara, jamais poderia ter tido aquela covarde decisão de chancelar, endossar a prisão ilegal. E assim como no Supremo Tribunal Federal, nós temos que olhar para onde escorregamos, né? Porque eles estão dobrando a aposta porque já se meteram nesse buraco. E escorregaram quando permitiram e depois em plenário validaram um inquérito totalmente ilegal, né, com vício de origem, como dizem alguns pares nossos na imprensa. Então isso para mim é o que mais tem me preocupado. Eu tive uma divergência com um colega de emissora essa semana, porque ele fez pouco caso disso, disse que ninguém se interessa muito pela situação do Daniel Silveira, isso é um assunto só de rede social. Veja, isso é o tema do país hoje. Inclusive, milhões de brasileiros foram às ruas no 7 de setembro para isso, para pedir abertamente respeito à Constituição. É esse o tema. Eu, quando coloquei com esse ato simbólico e corajoso do deputado Daniel de ficar lá na Câmara, depois, pela reação do próprio Alexandre de Moraes, com a multa e tudo, ele cedeu, né? Mas eu coloquei um tweet muito breve, né, sucinto, dizendo apenas o seguinte: a circunstância muitas vezes faz o herói. Hoje, Daniel Silveira é um herói nacional. Teve mais de 50 mil curtidas. Está todo mundo preocupado com isso e todo mundo deveria. Aqueles que fazem pouco caso ou, pior, aplaudem porque não gostam do estilo do deputado, porque ele é bolsonarista, porque ele é meio tosco, não estão entendendo o perigo. Estão, de alguma forma, flertando com um arbítrio tão grande de poder e esquecendo que amanhã esse arbítrio pode se voltar contra qualquer um. Você não pode abandonar princípios isonômicos porque o alvo da vez é seu adversário, é seu desafeto, é seu inimigo. Isso é pensar de forma muito mesquinha, muito pequena e muito míope, muito de curto prazo, né? Nós estamos abrindo precedentes perigosos e esgarçando cada vez mais o tecido social e institucional em nosso país. Se não houver a reação das instituições, e por isso eu aplaudo muito a iniciativa do meu amigo, o senador Eduardo Girão, né, corajoso nisso também, se não houver essa reação, o que vai acontecer? Eles vão cada vez mais dobrando a aposta, a sociedade vai se sentir acuada, pelo menos aquela que tem críticas a fazer a esse tipo de comportamento de ministros do Supremo e, eventualmente, vai o quê? Ter uma convulsão social no país? Uma guerra civil? É isso que querem? Então, a situação é muito ruim. Veja, sobre a decisão da tornozeleira, eu fico com um depoimento de um cara sério e experiente, né, em termos de leis, que é o desembargador Ivan Sartori. Ele, na Revista Oeste, explicou: o sequestro de bens previstos nos artigos 125, 126 e outros do Código de Processo Penal não se aplica ao caso do deputado. Esses dispositivos só podem ser acionados quando os bens da pessoa foram, por exemplo, adquiridos de forma ilícita. Tampouco cabe multa. Isso é o Ivan Sartori, que é um experiente da área de direito, desembargador, explicando o óbvio, né? Um aluno de direito percebe isso. Para fechar, Lacombe, eu não escondi de ninguém, foi uma decisão minha. Eu recebi na minha casa esse final de semana, ontem, o Alan dos Santos, jornalista, né, que a Interpol tem ordem de prisão por decisão arbitrária, inconstitucional, ilegal do ministro Alexandre de Moraes. Veja que para publicar a foto no meu Instagram, essa que já teve mais de 150 mil curtidas, né, eu tive dúvidas. E eu abro aqui sem receio para o público. Eu sou pai de família, eu tenho amigos, eu tenho família no Brasil, namorada, eu posso querer ir para o Brasil a hora que eu for, que eu quiser, que me der na telha. E isso me bateu uma reflexão. Vem cá, será que ele vai encarar como uma provocação pessoal? Será que ele pode voltar a sua caneta arbitrária contra mim? Eu sou jornalista, eu pautei minha vida inteira pela ética, por fazer tudo correto, não tenho nada de errado. E um cara como eu, que é jornalista, que tem exposição, que tem veículos grandes por trás, que não fez nada de errado, que nunca cometeu um crime na vida, se vê pensando nisso. Será que se eu pisar no Brasil e se eu postar uma foto com a Alan dos Santos, será que amanhã o Alexandre de Moraes vai querer vir contra mim? Isso já é
um ambiente de censura, de autocensura, de ditadura. Isso não é aceitável. Ou a gente reage, ou vai ser tarde demais. É por isso que eu falei, acho que no programa passado, que aquela máxima do Milor Fernandes, que dizia o seguinte, que para o livre pensar basta pensar, essa máxima o STF conseguiu derrubar também. Porque, como o Constantino, acho que todos nós nos pegamos eventualmente pensando nisso. Mas será que eu posso falar isso? Será que eu não posso falar isso? Quer dizer, estão interferindo no nosso pensar, né? É algo inacreditável.